nós te damos graças, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós queremos colocar nas suas mãos esse culto, Senhor. Que tudo que for feito aqui seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, nós te glorificamos por tudo que o Senhor é, Jesus. Que tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, desde já nós declaramos que já caiu por terra. Em nome de Jesus, toca no coração de cada um que está presente aqui nessa noite. É o que nós te pedimos. Aleluia. Hoje é domingo de Santa Ceia. É domingo de redenção, de cura e de libertação. E talvez durante a semana o inimigo tenha jogado várias acusações na sua mente sobre você ser falho, sobre você não ser digno de tomar a Santa Ceia. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós estamos fracos é aí que nós somos fortes. Então que nessa noite você possa ser fortalecido pelo poder e pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, feche seus olhos, adore a Ele. Aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Espírito Santo, Santo, Santo é o teu nome, tu és bem-vindo aqui, Jesus. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar, Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele todo louvor.
sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Aleluia, aplauda o Senhor, santo, santo é o nome dele. Aleluia. Você que pode, coloque a mão na altura do seu coração agora. Continue nesse espírito de adoração, porque Jesus ele já se faz presente aqui. E a palavra dele fala que ele foi julgado em nosso lugar para que você e eu possamos estar aqui nessa noite. Então talvez você não tenha entendido o propósito da sua vida, mas creia somente que ele tem um propósito. Os planos de Deus, os sonhos de Deus são diferentes dos nossos. Mas basta nós crermos que Ele tem um propósito, Ele tem um sonho na sua vida, na minha vida, na vida de cada um que está aqui. Aleluia, santo, santo é o teu nome, Jesus. Nasci, errei, a bagagem do passado carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi.
Glória a Deus. Irmãos, paz seja convosco. Dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 5, verso de número 11. Quem achou, dá um glória a Deus. É uma noite de alegria para nós, uma noite de festa para nós. É uma noite de Santa Ceia, diga glória. Santa Ceia, diga glória. Aleluia. Lucas capítulo de número 5, verso do 1 ao 11. O tema dessa palavra de hoje é tente de novo. Como é que é o tema? Tente de novo. Aleluia. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, ou Galileia, ou Mar da Galileia, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. O que eles estavam fazendo, irmãos? Lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. O que Jesus fazia? Ele ensinava. Aleluia. E quando acabou de falar, disse a Simão: volta-te ao mar alto. O que ele diz para Simão? Em outras palavras, ele disse assim, tente de novo, aleluia. Volte-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, um ponto e uma vírgula, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, diga glória. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe as redes, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe a Jesus a Simão: não temas. O que Jesus disse a Simão? Não temas. De agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Dá glória a Deus. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero colocar esta palavra nas tuas mãos, e eu quero pedir o Espírito Santo de graça e de revelação e de entendimento, que ele nesta noite seja o nosso professor, o nosso mestre, que nós saiamos daqui hoje enriquecidos e crescidos na vida cristã, no nome de Jesus. Diga amém. Querido, pode se assentar no seu lugar, vou só desligar aqui, porque eu estou sentindo frio. Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra que muito falou ao nosso coração hoje pela manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 4, verso 18 ao 22, deixasse aberta. Marcos capítulo 1, verso 16 ao 20, também deixasse aberta. Amém? Você pode procurar aí. Esse mar de Genezaré é o mesmo mar da Galileia. Preste bastante atenção. E nesse texto que a gente leu, quando você abre Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22, você vai perceber que está acontecendo a mesma coisa que está acontecendo em Lucas capítulo 5. A única diferença é que em Lucas capítulo 5, o escritor de Lucas ressalta uma pesca maravilhosa, ao passo que o escritor de Mateus capítulo 4, verso 18 ao 20, falando do chamado dos primeiros discípulos,
não há menção dessa pesca maravilhosa. Mas Lucas faz questão de falar dessa pesca maravilhosa, e ao contrário de Mateus capítulo 4, que Jesus passa e vê os discípulos pescando, e ao vê-los pescando, Jesus dá uma palavra a esses discípulos. E a palavra que Jesus dá é: venha e eu vou fazer de vocês pescadores de homens, uma vez que pescadores de peixe eles já eram. E a Bíblia mostra, irmãos, nesses 3 textos que a gente leu, nesses 3 textos que a gente está mencionando, é que o que acontece aqui, de verdade, é que eles deixaram tudo. Em Mateus capítulo 4, eles deixaram tudo e foram atrás de Jesus. Em Marcos capítulo 1, do verso 16 ao 20, eles também deixaram tudo e foram atrás de Jesus. Ao passo que Jesus apenas deu-lhes uma palavra. Você pode dar um glória a Deus? Mas quando a gente chega no Evangelho de Lucas, você vai perceber que há uma menção de uma pesca maravilhosa. Mas não é só no Evangelho de Lucas, também é mencionado em João capítulo 21. Uma vez que os seus discípulos haviam ressuscitado, uma vez que Jesus havia morrido e havia sido crucificado, e você percebe uma coisa linda, é que nessa primeira parte, Jesus está chamando os discípulos através de uma pesca maravilhosa. E agora, em João capítulo 21, após Jesus ser crucificado, após Jesus ser morto, ser julgado na sexta-feira e ser crucificado, os discípulos ficaram com medo dos judeus, com medo da perseguição. E então Pedro toma uma decisão de voltar a pescar. Interessante que uma vez que Jesus os chamou, Jesus disse a eles que eles não seriam mais pescadores de peixes, mas pescadores de quê? De almas. Diga glória a Deus. Que maravilha, Gessi, eu estava aqui precisando. Eu estava aqui pensando, será que alguém não vai? Vai sim, aleluia. Dá um glória a Deus aí. Jesus os chamou para ser pescadores de homens. Preste atenção nisso. E ele faz esse chamado em Lucas capítulo 5, através de uma pesca maravilhosa, que assusta Pedro, ao ponto de Pedro dizer para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. De tanto que essa pesca foi maravilhosa, ao ponto de ter que dividir os peixes, porque o barco quase que estava afundando. Aí ele chama os outros amigos, filho de Zebedeu, para que viesse, e eles dividem essa carga. Então você percebe que o Jesus que está operando, que está fazendo uma pesca extraordinária, abençoando uma pesca milagrosa, também está agora, uma vez que os discípulos, embora tivessem dito um sim para Jesus, para que fossem pescadores de homens e não mais pescadores de peixes, mas por causa da perseguição, por causa das decepções, por causa das lutas, por causa das frustrações, agora voltaram a pescar novamente. E Jesus aparece lá na praia. Você pode dar um glória a Deus? Pastor, o que isso quer dizer com isso? Quer dizer para você que Jesus não desiste de você jamais. Jamais. Eles estavam lá, voltou a pescar de novo, e Jesus chega lá na praia. E a gente sabe o que acontece. Jesus diz: pescou alguma coisa? Senhor, nada pegamos. Lança a rede à banda direita do barco. Quando eles lançam a rede à banda direita do barco, a Bíblia diz que a rede encheu de peixe. E Pedro olhou para aquela rede e disse para João assim: ô João, o homem da praia é o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Então Jesus te chama, mesmo que aconteça algumas frustrações no meio do caminho, Ele está disposto a te chamar de novo. Você pode dar um glória a Deus? Então a gente encontra uma outra pesca maravilhosa acontecendo em João capítulo 21. Mas uma pesca agora diferente. Uma pesca que resultou em 153 grandes peixes, mas que termina também
com 3 perguntas de Jesus. Perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta pela segunda vez: Pedro, tu me amas? E Pedro responde até a terceira vez, que ele responde chorando, ele responde entristecido. Jesus diz para ele assim: então apacenta os meus rebanhos. Pedro, volte a pescar homens. Foi para isso que eu te chamei. Apacenta os meus rebanhos, volta para o propósito pelo qual você foi chamado. Aleluia, querido. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas eu quero, como profeta de Deus nessa noite, ser um divisor de águas para você. Aleluia. Volte a fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Continue a fazer aquilo que Deus chamou para você. Não importa o que esteja acontecendo, não importa o que aconteceu, o homem da praia está aqui para te chamar. Aleluia! Para te chamar. Uma outra vez que a Bíblia fala sobre peixes, foi justamente quando Jesus tinha que pagar os impostos. E aí ele manda Pedro descer lá embaixo. E o primeiro peixe fosse ao mar, e o primeiro peixe que Pedro pegasse, estaria na sua boca uma moeda. E quando Pedro pega o peixe, a moeda está na boca do peixe. E Jesus disse assim: paga o teu imposto, paga a dívida e paga para mim também, paga para você também. Então é mencionado na Bíblia esses momentos em que acontece algo extraordinário através do peixe. Através das coisas mais improváveis, Deus usa para nos abençoar. Eu não sei qual a sua necessidade aqui hoje, mas eu estou aqui para pregar para você e falar para você de um Deus que multiplica a farinha, aleluia, de um Deus que multiplica o azeite, de um Deus que fecha a boca dos leões, de um Deus que enche as covas de água, de um Deus que enche as vasilhas vazias, multiplicando o azeite, de um Deus que derruba as muralhas, de um Deus que levanta o fraco, um Deus que levanta o pó abatido, aleluia, e o faz assentar no meio dos príncipes e dos poderosos. É desse Deus que eu estou aqui para falar para você. Você pode dar um aleluia? Irmãos, 2 coisas importantes acontecem nessa pescaria. A gente precisa aprender com Jesus. Acontece a pesca maravilhosa em Lucas 5, acontece a escolha dos discípulos, e você percebe que alguns dos discípulos eram pescadores. Há um propósito de Deus. Quem gosta de pescar, levanta a mão aí. Eu adoro pescar. Uma das coisas que o pescador não desiste é de contentar novamente. Não está pegando aqui, ele muda para lá. Não tá pegando, e às vezes ele passa a noite inteira tentando pegar. Há um propósito em Deus nisso. Você pode dar um glória a Deus? Nesse milagre que a gente viu da pesca maravilhosa e do chamado dos discípulos, tem um detalhe que a gente precisa se atentar para ele, que é a multidão e os discípulos. Eu queria que você entendesse que o propósito de Deus sempre foi os discípulos. A multidão já seguia Jesus já fazia tempo. A multidão já estava atrás de Jesus já fazia tempo. O povo já reconhecia Jesus como homem de Deus, como alguém diferente, como alguém que poderia resolver o problema deles. Mas uma coisa você precisa perceber, é que Jesus nos ensina algo importante nessa noite. O foco de Jesus, mesmo estando rodeado pela multidão, rodeado por pessoas, o foco de Jesus sempre foi os discípulos. Você pode dar um glória a Deus? Sempre foi os discípulos. A multidão não ilude Jesus. A multidão não mexe com as emoções de Jesus. Embora ele tenha tido compaixão da multidão, embora ele multiplicou os pães, os peixes para alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, embora ele tenha dito para os discípulos assim: essa multidão está como ovelhas que não têm pastor. Mas você percebe que o foco de Jesus nunca foi a multidão. Ele escolheu 12, e com esses 12, ele passou a maior parte da sua vida, dos 3 anos intensos de ministério, trabalhando no discipulado.
trabalhando para que eles deixassem de ser multidão e se tornassem discípulos. Jesus sabia diferenciar. Jesus não se empolgava com os holofotes. Jesus não se empolgava como muita gente se empolga hoje quando vê quantidade de pessoas. Jesus trabalhava no discipulado. Você pode dar um glória a Deus? Jesus trabalhava na vida dos discípulos, porque Jesus sabia que a mesma multidão que te aplaude hoje é a mesma multidão que vai te vaiar amanhã. É a mesma multidão. A mesma multidão. Jesus sabia que a mesma multidão que gritava Hosana, 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 Hosana ao filho de Davi, foi a mesma multidão que gritou crucificai-o, crucificai-o, solte Barrabás e crucificai-o. Jesus sabia, ele sabia discernir que a mesma multidão que o seguia, em alguns momentos ele foi claro, ele disse assim: eles estão me seguindo, na verdade, são por causa do pão que eles comeram. Está lá no livro de João. Eles estão aqui não é para me ouvir. Eles estão aqui não é porque eles gostam de mim. Eles não estão aqui por causa do meu Pai. Eles não estão aqui por causa dos meus ensinamentos. Eles estão aqui por causa dos pães que eles comeram. Eles querem pães de novo. Eles querem pães de novo, porque a multidão, ela é insaciável. A multidão, ela trabalha pela necessidade. Ela é faminta. Ela quer alcançar as suas necessidades. E Jesus sabia muito bem disso. Então Jesus nos ensina, porque ele sabia que no momento mais difícil da sua vida, ele não poderia contar com a multidão. A multidão não estaria ao seu lado. Ao contrário, a multidão iria gritar: crucificai-o. A multidão, quando percebe que não tem o que está esperando, a multidão se aborrece. Jesus sabia que quando a multidão fosse embora, quando ele não pudesse oferecer mais nada à multidão, ele sabia que o que ficaria seria os seus amigos. Querido, não se assuste, não estranhe quando você passar por necessidade. Você vai ver que só vai ficar discípulo. A multidão vai embora. A multidão, quando percebe que você não está bem, ela foge de você. Mas um amigo não, um amigo liga, um amigo se importa, um amigo se preocupa, um amigo tenta de alguma forma aproximar e demonstrar que ele se importa com você. Então nós precisamos aprender com Jesus. Aí você poderia dizer assim: pastor, o senhor está equivocado. Os discípulos abandonaram Jesus. A Bíblia mostra que ele foi abandonado pelos seus discípulos, mas foi por um período de tempo, porque eles estavam com medo. Eles estavam apavorados, porque aquele que eles haviam acreditado toda a sua vida agora estava completamente transfigurado numa cruz. Usou o seu poder para abençoar e agora não usava o seu poder para o seu bem próprio, porque havia um propósito na morte de Jesus. Mas você percebe que ao ir atrás dos discípulos lá na praia, em João capítulo 21, você percebe que ao ir atrás dos discípulos, e quando Jesus confronta Pedro, porque quando você confronta alguém que é multidão, ela vai embora, ela se aborrece, ela não olha na sua cara, ela não consegue conviver com você. Mas quando você confronta um discípulo, ele está pronto para dizer para você: eu estou com você, eu errei, eu me arrependo. Pedro, tu me amas? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo com lágrimas. Ele diz: pode contar comigo. Eu fiz errado, eu voltei a pescar.
E no entanto eu estou apavorado porque, olha, o tanto de peixe que a gente pegou. E eu lembrei daquela primeira pesca maravilhosa. Eu disse para João agora há pouco, Senhor, que eu tinha certeza, eu não conseguia te ver porque estava longe, mas eu tinha certeza que era o Senhor. Discípulo conhece seu mestre. Discípulo entende as coisas. Discípulo compreende as coisas. Ele disse: Senhor, pode contar comigo. E você vai ver que a Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava. Aleluia. Pedro imitou Jesus. Ele chegou, Dorcas estava morta. A Bíblia diz que ele subiu lá em cima e orou e ressuscitou Dorcas. Aleluia. A história diz, Flávio Joséfo diz que quando foram matar Pedro e foram crucificar, segundo a história, Pedro disse àqueles que estavam lhe matando, disse: não me crucifique de cabeça para cima, porque eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre, mas me crucifica de cabeça para baixo. Discípulo é diferente de multidão. A multidão, quando ela percebe que as suas necessidades não são atendidas, que as suas necessidades não são mais supridas, a multidão simplesmente vai embora. A multidão, quando ela é aborrecida, escuta isso, quando ela é frustrada, quando ela é decepcionada, quando os desafios batem a porta, eu quero te desafiar nessa noite, igreja, a deixar de ser multidão e a se tornar uma igreja de discípulos. Os discípulos foram provados na luta, na provação, na perseguição. Foram provados de caminhar com Jesus, mesmo quando as coisas não aconteceram como eles esperavam. Você lembra, por exemplo, que na demora de Moisés, lá no monte, a multidão começou a falar na cabeça de Arão: Moisés morreu, nós precisamos de ter alguma coisa para a gente fazer, para a gente adorar. De tanta pressão, Arão fez um bezerro de ouro. A multidão, ela manipula as pessoas. E há um ditado que diz assim: a voz do povo é a voz de Deus. Eu disse hoje pela manhã: aonde está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso na Bíblia. Ao contrário, a Bíblia diz em 2 Crônicas que a voz de Deus é a voz do profeta. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Deus vem por um anjo, Deus vem por uma voz profética. Em todo lugar que Deus abençoa, em toda situação que Deus muda, sempre haverá a voz de Deus através de alguém. Através de alguém. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? 10 leprosos foram curados, só um voltou. Eu pergunto para você, e eu acredito que você vai responder: 9 era multidão, 1 era discípulo. Ele voltou para agradecer. Você vai perceber comigo que quando os discípulos foram confrontados após um discurso duro de Jesus, após um discurso muito sério de Jesus, como a noite de Santa Ceia, Jesus disse: a minha carne é comida, o meu sangue é bebida. Aqueles que ouviram não deram conta quem ele está pensando que ele é. Quem que ele está achando? Ele está achando que ele é Deus. Ele estava dizendo claramente que era. Ele estava falando que ele iria dar vida. Mas eles começaram a deixar, começaram a ir embora. Jesus vira para os seus discípulos e pergunta para os seus discípulos: vocês também não querem ir com eles? Irmãos, preste atenção. A preocupação de Jesus nunca foi com a multidão, mas sempre com os discípulos. Sempre com os discípulos. Você pode dar um glória a Deus? Você pode dar um aleluia? Sempre com os discípulos. E é linda a resposta de Pedro. Quando Pedro disse assim, olhou para um lado, olhou para o outro,
viu o povo indo, e Pedro responde para Jesus: para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Só tu tens. Diz, tu tens a palavra de vida eterna. Você pode dar um glória a Deus? E eu quero finalizar a minha palavra aqui agora, lembrando você que quando Jesus fez uma pergunta aos seus discípulos, dizendo o que a multidão falava dele, e eles disseram: Senhor, olha, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és Elias, outros acham que tu és um dos profetas. Aí Jesus está aguardando a resposta deles. Olha para mim, querido, não é o que as pessoas falam lá fora, é o que você aqui dentro sabe que é. Aleluia! Não é o que as pessoas dizem lá fora, sou eu aqui dentro que sei quem os meus líderes são. Você pode dar um aleluia? Nós somos a igreja de Jesus. Não é o que as pessoas dizem, não é o que as pessoas comentam nas redes sociais. Tem gente que fica desesperado, olha lá o comentário. Não é o que as pessoas dizem, é o que você sabe que é. Aleluia! É o que você experimenta que é. Estavam falando muita coisa de Jesus. Só para você ter uma ideia, falaram que ele era demônio. Falaram que ele expulsava demônio pelo dedo de Beelzebu. Falaram que Jesus era comilão de carne, bebedor de vinho, que se assentava no meio de pecadores, que ele era amigo de publicanos e de pecadores. Pouco importa o que falavam dele, o importante é quem ele era. Aleluia! Falaram, quando ele abençoou a mulher adúltera, falaram dele. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, falaram dele. Mas a preocupação dele não é com o que falavam dele, era com aqueles que ele iria deixar para substituí-lo. Você quer ser usado por Deus? Quem quer crescer, diga amém. Ele se importa com o que você pensa, porque você vai representá-lo. Aleluia, porque você o representa. E aí eles responderam. Na verdade, Pedro respondeu. Na verdade, ninguém teve coragem. Mas Pedro responde de uma forma tão sucinta e verdadeira e autêntica. E Pedro olha nos olhos de Jesus e diz para ele: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? A maior revelação que alguém pode ter numa igreja é conhecer Jesus, é conhecer o Cristo. Ele diz: o que as pessoas dizem, elas estão dizendo aí. Mas o que eu acho, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu tenho certeza, o que o conviver me fez chegar a essa conclusão. Por tudo o que eu já vi até aqui, tu és o Yeshua. Querido, se você ainda tem dúvida da sua salvação, hoje, pelo amor de Deus, entenda que Jesus é aquele que morreu para te dar vida. Aleluia! Entenda que Ele é aquele que te dá perdão dos pecados. Entenda que Ele não está morto numa sepultura, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Tudo me faz chegar a esse ponto. Qual ponto? De dizer que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo mexeu com o céu, aquilo mexeu com a estrutura de Jesus. Ele deve ter ficado nesse momento, sabe aquele momento em que você fica realizado com alguém, satisfeito com alguém? Foi esse momento. Jesus disse para Pedro: tu és Pedro. E sobre essa verdade que você disse, eu edificarei a minha igreja. A igreja é poderosa, não por causa das pregações. A igreja é poderosa, não por causa das músicas. A igreja é poderosa por causa do sacrifício de Jesus. A igreja é poderosa por causa dele. Por causa dele. Ele disse: as portas do inferno
não prevalecerão contra a igreja que tem a revelação do Cristo. É a revelação do Cristo que te sustenta nos dias maus. É a revelação do Cristo que te faz caminhar mais uma milha. É a revelação do Cristo que te faz perdoar quem não merece ser perdoado. É a revelação do Cristo que te faz passar por cima de tantas coisas que você não passaria se não fosse por Ele. É a revelação do Cristo que nos alimenta. Você pode dar um aleluia? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. E nós vamos celebrar a Santa Ceia. Aleluia. Queria convidar os músicos, queria convidar a minha diretora do diaconato a estar comigo aqui, junto aqui na mesa, para que eu não esteja aqui sozinho. Eu queria convidá-la a estar comigo, ela vai estar me ajudando aqui a servir. Obrigado. Aleluia. Quero convidar você a comer do corpo do Cristo. Você pode dar uma glória a Deus. Queria convidar você a beber do sangue do Cristo. Abra aí o seu cálice. Queria convidar você a participar. Se porventura alguém que não pegou o seu pão, não pegou o seu cálice, dá um sinal com a mão, a gente leva até você. Lá atrás tem 2 pessoas, lá atrás, o diaconato me ajude. Nós vamos entregar a você para que você participe conosco. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado. Eu espero que Deus tenha falado ao Senhor, abençoando este pão, abençoando esse cálice. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós abençoamos este pão para que seja um elemento simbólico do teu corpo e do teu sangue. Nós abençoamos esse cálice, ó Deus, para que seja também nessa noite abençoado e usado como instrumento para nós. Que essa Santa Ceia, ela traga saúde, ela traga fortalecimento, ela traga vida espiritual para essa igreja e todos nós que vamos participar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Porque o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Pois todas as vezes que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, celebrai-vos a minha morte até que eu volte. Nesse momento, em profunda adoração e respeito à santidade de Deus, coma do corpo de Jesus e beba do sangue de Jesus. Sabachthani, Deus meu Deus, aleluia, porque desamparaste seu filho, adore, e rasgou a terra, aleluia, algo acontecia entre a terra e o céu, o véu se rasgou. Assim falou, aleluia, verdadeiramente é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Aleluia. Vou dar uns minutinhos para você glorificar. Glorifica, vai. Exalte o nome dele.
mas Ele não. Aleluia. Abre sua boca e glorifica. Exalte ao nome dele. Aleluia. Em alta solte a sua voz. Ele lama sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele lama sabachthani, Deus meu, aleluia. Por que desamparaste louvado. E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu. Aleluia. Algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Céu, a glória a Ele. Pela baçandera, mandera, machai. Bem baixinho, Eli. Sinta a glória de Deus. Seja um adorador aonde você está. Deixe de ser multidão e se torne discípulo nessa noite. Ele morreu pelos nossos pecados. Deus meu, Deus meu, por que desamparaste seu filho? Pode levantar as mãos para o céu. O véu se rasgou. Aleluia. Você pode entrar direto na presença dele. Levanta as suas duas mãos para o céu e com a sua boca aberta dando um grito de glória. Dê a salva de palma mais bonita da sua vida para Ele. Aleluia. A última vez vai Yeshua. Glória a Deus aí. Dá uma aleluia. Quanto sentem a presença de Deus, diga glória. Diga aleluia. Que maravilha. Você pode dar um amém. Que gostoso, que vontade de continuar. Vontade de continuar. Querida, senta no seu lugar. Eu quero chamar aqui os guerreiros da oração, os intercessores. Os guerreiros da intercessão. Nós oramos hoje pela manhã por todos eles.